Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Então estamos aí, né? Terminando o nosso bimestre, vendo o último capítulozinho, a nossa última aula desse segundo bimestre. Agora finalmente você vai entrar em férias e ficar em casa. Olha que beleza, hein? Acontece essas coisas. Então tá aí, ó, segunda parte das nossas paisagens do Brasil. Então no nosso último encontro, o que é que nós tivemos aqui? Nós tivemos justamente essa ideia de que o Brasil possui essa diversidade de diferentes paisagens e biomas, cada um com suas características muito específicas, né? E nós já vimos um conjunto muito significativo: a Amazônia, a Caatinga, tratamos de ver o Cerrado, o Pantanal e também a chamada Mata Atlântica aí, certo? Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ainda formam dois desses grandes biomas para nós darmos uma olhada aí. Não, menti para você, a Mata Atlântica a gente vai ver agora, né? Então faltam dois grandes biomas aí para nós darmos uma olhada. Então agora nós vamos começar lá pelo sul do Brasil, lá pela região do Rio Grande do Sul, né? Então olha lá, ó, o que você vê aí? Ó, primeiro localiza lá onde está. Bem ao sul do Rio Grande do Sul. Esse aí é famoso bioma do Pampa, né? Então ele vai estar entre as pradarias, os campos brasileiros. Ou ainda, se alguns preferirem, são as coxilhas lá do Rio Grande do Sul. Onde nós encontramos a presença de um tipo climático, que ele é conhecido como o quê? Subtropical. Nessa região subtropical você já começa a perceber desde o norte do Paraná, sul de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul, que ele vai ser marcado pela presença o quê? Assim, das 4 estações bem definidas, mas principalmente uma grande diferença, uma grande amplitude térmica entre o inverno e o verão, onde nós acabamos sendo o quê? Os verões são quentes, mas nós acabamos sendo aí que os nossos invernos, eles são invernos muito frios. Isso aqui é uma região planáltica, na maior parte das vezes o Planalto Uruguai e Rio Grandense, tá? Então o que é que nós acabamos sendo aí? Nós acabamos sendo que nesses invernos, nessa região, você tem a presença da geada, né? O que acontece com a geada? Ela vem sobre essa gramínea, sobre esse capim e trata de fazer o quê? E trata justamente aí de torrar tudo, certo? Acaba com essa vegetação. E daí nós acabamos encontrando o quê? Encontrando que vai ficar nessa região aqui, nesse solo, as sementinhas desses capins. E nessa sementinha desses capins, nós acabamos sendo o quê? Vem a estação, vem a primavera primeiro, um pouquinho mais de umidade, a temperatura elevada, essa plantinha ela vai surgir, correto? No inverno ela fica seca. Daí ela vai surgir, ela brota novamente essa planta aí, onde nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo a presença dessa paisagem. Se você for perceber bem esses pampas aí, que eles têm continuidade no Uruguai e na Argentina também, tá vendo que lá no fundo nós temos uns bichinhos pastando, né? Então isso aí é pecuária. Eu também não consigo definir direito o que consiste aquilo lá, mas provavelmente nós encontramos o quê? A presença lá do gado bovino. Então, automaticamente nós tivemos o quê? Nós tivemos aqui que esse terreno ele se transformou em um espaço muito propício a esse tipo de atividade econômica, que é a pecuária. Só que esse aqui é um bioma brasileiro que ele é muito sensível. Esse solo não é a 8ª maravilha do mundo, ele é um solo muito raso e principalmente formado por muita areia. Muitas vezes o pisoteio desse gado acaba fazendo o quê? Deixando exposto esse solo. Vem a chuva, vem os ventos e começa a carregar essa areia e a depositar essa areia naquelas regiões de menor altitude. Então esse é um processo que acontece lá, que é conhecido como arenização. A gente acaba percebendo que em diversos outros biomas brasileiros, muitas vezes nós temos esses problemas, que são relacionados com desertificação. Talvez a Caatinga seja o maior exemplo deles. Mas aqui o que é que nós acabamos sendo? A presença disso que é chamado de arenização. Me desculpe. Beleza? Então esse seria o nosso primeiro de hoje. Esse aqui é o segundo.
que nós encontramos que é chamada de Mata Atlântica. Alguns autores também chamam ela de floresta tropical de encosta, porque ela é muito presente na região da Serra do Mar. Então olha lá, se você for perceber isso aqui, é a região do bioma. É claro que a vegetação não existe mais aí. Por que é que essa vegetação não existe mais aí? Porque nós acabamos tendo que essa vegetação, ela basicamente desapareceu do seu estado natural. Eu já vi diversos números a respeito dela. Isso aqui era o que ela ocupava quando o português chegou aqui a partir de 1500. Hoje, alguns dizem que ela existe 3%. Alguns outros, que são um pouquinho mais otimistas, dizem que isso aqui chega a 9%. Tá? Então, existe essa variação. Mas aonde deu, desapareceu. Por que é que isso aconteceu? Então, se você for comparar esse mapa do Brasil com o mapa de ocupação, essa região litorânea que vem desde o Nordeste, quando você chega mais aqui no sul do país, entrando para o interior do território aí, é a região mais ocupada do nosso país. Então, existia esse tipo de floresta. Isso aqui foi substituído por quê? Cidades, indústrias, retirada de madeira, pastagens, terra para agricultura. Ah, e sobrou um pouquinho? Sobrou. Sobrou aonde? Nas regiões de encosta. Então, basicamente, nesse tipo de encosta, de Serra do Mar, o terreno é muito íngreme. Se esse terreno é muito íngreme, o que é que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você dificilmente consegue fazer uma atividade econômica aí. A agricultura dá nada nesse negócio, né? A inclinação do terreno é muito pesada. Então vamos deixar essa floresta aí como ela tá, porque essa aí não tem grandes problemas. Foi o que sobrou. O resto, gente, destruímos. Acabamos com toda ela aí, né? Essa Mata Atlântica, muito importante para o desenvolvimento geral do Brasil. Então veio o madeireiro, tirou muitas espécies dela que são importantes. Depois vieram agricultores, vieram pecuaristas e detonaram isso que a gente chama de Mata Atlântica hoje. Existem aí pequenas reservas no litoral sul de São Paulo, litoral norte do Paraná e lá na região oeste também do Paraná, o Parque Nacional do Iguaçu. Talvez sejam aí as maiores reservas que nós encontramos. Tudo bem? Tudo legal? Então vamos ver. Então o que a gente tratou de ver até agora são os chamados biomas, é a vegetação em si, né? Existe uma outra forma de nós classificarmos as diferentes relações, as regiões do Brasil. E daí isso nós vamos chamar do quê? Dos famosos domínios morfoclimáticos, certo? Então o que significa isso? Basicamente, quando a gente vê a vegetação, o que é essa vegetação? Quais são suas características, os impactos ambientais e assim vai. Quando nós tratamos dos nossos domínios morfoclimáticos, a nossa preocupação vai ser o quê? Morfo, formas, o relevo e o clima. E daí nós vamos acabar tendo o quê? Que esse relevo e esse clima, e eu já expliquei um pouco disso para você também na nossa aula anterior, eles vão ser elementos que servem para definir as diferentes regiões. Então, como a gente fala de domínio morfoclimático, você tem o domínio amazônico, né? Que seriam aquelas terras baixas e as florestas equatoriais. Terras baixas e planície amazônica, um clima equatorial quente o ano inteiro e tem uma vegetação que é a floresta amazônica. Tá aqui, toda essa região. Daí nós aprendemos também a presença do cerrado nessa região aqui, né? Que lá o domínio é chamado de cerrado, chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas de galeria. Que pepino, né? Basicamente, no Planalto Central de clima tropical e que apresenta um tipo de vegetação, aí sim, que nós chamamos de vegetação do cerrado. Daí, nessa região aqui, que a maior parte dela, eu tratei de chamar a sua atenção e falei, essa aqui é a Mata Atlântica, aqui vai existir um domínio que é chamado de mares de morros. Então, o que acaba acontecendo com esses mares de morros? São áreas mamelonares. Que palavra horrível. O que significa isso, mamelonares? Basicamente, isso significa
que são as formas de relevo em meias laranjas. Então é aquele conjunto de morros que nós temos em diversas regiões aí, né? Então nessas áreas tropicais atlânticas florestadas, que vão estar presentes planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que como mostrei para você no mapa aqui, clima que vai ser tropical de altitude litorânea e úmido, então presença de mais umidade, temperatura um pouco mais baixa e assim vai. E a formação de vegetação específica vai ser essa formação que é conhecida como Mata Atlântica. Percebe? Seguindo, domínio morfoclimático da caatinga, típica de regiões de depressões interiores, interplanáuticas e de clima semiárido, como é o caso do que? Da depressão do São Francisco, parte do Planalto Nordestino. Clima é o tropical semiárido, que a grande característica é baixa umidade, e a vegetação típica ela é representada pela caatinga, que nós já vimos aqui. Daí existem os outros aí, ó. Isso aqui é novidade para nós. Domínio morfoclimático das araucárias, ou da araucárias, tá? É esse verdinho que aparece aqui, ó, onde nós acabamos sendo o quê? Ele começa lá na região central do Paraná, parte significativa do centro-oeste de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul também, né? Que seriam o quê? Parte desse planalto aí meridional e também do Planalto Atlântico. Clima subtropical, uma estação quente, muito quente, e uma fria, muito fria. E o domínio da vegetação que nós temos aqui é o domínio chamado Mata das Araucárias. Perceba você que dentro do bioma que nós tínhamos aqui, nós encontrávamos aqui a chamada Mata Atlântica. Agora cria-se aí um domínio morfoclimático diferente. Já vou falar mais para você a respeito dessas araucárias aí. E daí nós acabamos encontrando o quê? A presença aqui também das pradarias ou coxilhas subtropicais com pradarias mistas lá do Rio Grande do Sul, nesse famoso Planalto Rio-Grandense, parte do Planalto Meridional. Clima também subtropical, como acontece com araucárias, só que lá vão aparecer as pradarias e os campos. Tranquilo? Beleza? Então agora você acaba percebendo o quê? Surgiram algumas formas diferentes aí, principalmente de vegetação. E isso é uma realidade brasileira. O que é que nós acabamos encontrando aqui? Nós acabamos encontrando que nem todas as formações nós podemos encaixar nesses grandes biomas aí, correto? O que aparece aí, por exemplo, que não deu até mesmo uma questão de escala do mapa? Os nossos famosos mangues, né? São lá, ó, presença de plantas halófitas, onde nós encontramos o quê? Aquelas que são adaptadas em ambiente de alta salinidade, né? Regiões de estuário, onde os rios desaguam. Então nessa região nós vamos ter um fenômeno muito legal. O rio vai desaguar e quando você tem a maré cheia vindo, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo justamente que ela represa o rio, que alaga toda uma região de vegetação. Nessa vegetação é que nós chamamos de mangues, né? São muito importantes, principalmente para a biodiversidade marinha, mas nós acabamos sendo o quê? Um grande problema nesses mangues. Porque esses rios que vão trazendo, geralmente eles servem como esgoto das cidades. Carrega o lixo e os mangues, que tem uma importância muito grande, acabam apresentando o quê? Acaba apresentando aí uma poluição muito grande. Existem, por exemplo, vegetação de dunas. Nós encontramos lá no Nordeste brasileiro, no Norte brasileiro, encontramos também no Sul do Brasil, em Santa Catarina, que seria o quê? Que seria justamente esse domínio formado de uma região onde nós temos a presença de uma quantidade muito grande de sedimentos. Essas dunas têm uma importância ecológica muito grande, por conta do quê? Elas vão tratar de segurar muito dessa areia aí e evitar um tipo de erosão que é chamada de erosão eólica também. Ó, Mata dos Cocais. Sabe onde ficam essas matas dos cocais aí? Se voltar lá naquele primeiro mapa, que eu tenho certeza está aberto aí do teu lado, você tem a Amazônia e tem a Caatinga. Muito úmido, muito seco. No meio o quê? Opa, terminou aqui, começa ali a outra? Claro que não rola assim, né? Então você vai tendo, a partir da Caatinga, a umidade vai aumentando, aumentando, aumentando e vão ter uma vegetação de transição. Essa vegetação de transição ela é conhecida como famosa mata de cocais.
que não preciso nem dizer para você. Extremamente rica no quê? Em diversas espécies de coqueiros. É a grande marca que nós encontramos, principalmente no estado do Maranhão, ocorre isso aí. Lembra que eu falei para você das araucárias? Tá aí, ó. Mata das araucárias. Essa árvore compridona que aparece aí é a típica, aquela que recebe a denominação científica de Araucária angustifolia. Então, você já consegue perceber lá em Minas Gerais as primeiras espécies nas regiões mais altas, e ela vai descendo, se adensa Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa árvore aí quase que desapareceu. Ela tem uma madeira de lei de muita qualidade. Então a indústria da madeira, os madeireiros de forma geral, quase destruíram essa mata de araucárias aí, certo? E para fechar o nosso bimestre, como não poderia ser diferente, tá aí a sua atividade. Corre lá, exercícios complementares. Você pega lá da página 764 em diante. Resolve esses, digo mais, não resolve só isso. Resolve tudo isso aí que finalmente acabou o teu bimestre. Valeu? Abraço, até mais.